Como age e o que pensa o jovem dos anos 90? Para responder essa pergunta, a professora Tânia Zaguri, mestre em educação pelo FRJ, ouviu 943 adolescentes de 14 a 18 anos. A pesquisa durou 2 anos e reuniu moças e rapazes de classes A, B e C. O resultado desse trabalho está no livro O Adolescente por Ele Mesmo, publicado pela editora Record. A professora está aqui com a gente para contar o que pensam os jovens da geração 90. Novamente com a gente. Deixa eu mostrar esse livro. Foi lançado recente, está fresquíssimo, né? Semana passada. E eu estou doida para ler, né? Toda mãe acho que fica numa paranoia para ler tudo que falam de adolescentes, né? Bom, me fala um pouquinho sobre essa pesquisa, por favor, Tânia. Pois não. Primeiramente, só queria fazer uma pequena retificação. Na verdade, a gente abrangeu as 5 classes sociais, A, B, C, D e E. Todas as classes sociais? Todas as classes sociais. Porque justamente o que a gente queria era ter um perfil do adolescente brasileiro. O objetivo do nosso trabalho foi justamente tentar trazer dados concretos sobre o nosso adolescente, né? Porque existem outras obras boas sobre a adolescência, mas todas elas são teóricas, né? Então a gente quis partir de uma realidade concreta, ver o que existe realmente de verdade, porque a gente sente que existe muita preocupação, como você mesma afirmou, por parte de pais e educadores com essa fase do desenvolvimento. Agora, os adolescentes têm preocupação com eles mesmos? Tem, claro, né? Bom, é uma característica do ser humano, né? Também se preocupar consigo próprio, estar voltado um pouco para si próprio. Agora, na adolescência, isso existe, até porque é uma fase de grandes transformações, tanto física como intelectuais, né? Quer dizer, há um crescimento muito grande, e do ponto de vista, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, intelectual. Então, evidentemente que ele fica, digamos assim, num momento de grande insegurança, porque ele passa por uma modificação. É o momento que ele mais questiona as coisas, é o momento que ele mais tem dúvidas, que ele mais quer saber? É exatamente também porque é um momento de ruptura. É uma idade difícil, porque é nesse momento que ele está fazendo a transição entre a infância e a idade adulta. Então é um momento de crescimento, como eu falei, mas é também um momento em que ele precisa romper com aqueles heróis do passado, que são o pai e a mãe, principalmente. E às vezes até todas as autoridades são questionadas, né, nessa idade. Aliás, Tânia, eu queria saber o seguinte, o adolescente hoje, quer dizer, o adolescente dos anos 90, ele é mais careta, mais conservador do que o das outras gerações ou não? Não, eu acho que eu pesquisei, sim. Eu acho que o que está acontecendo é uma evolução, né? Nós fomos a geração, né, dos anos 60, 70, que fez a grande mudança, né, que fez a ruptura, que fez a revolução sexual e de costumes, né, conhecidíssima por todos nós. E evidentemente que, como pais, a gente já teve uma visão diferente e já passou essa visão para os nossos filhos. Então é natural que eles tenham crescido dentro de um outro tipo de ideia e venham crescendo nisso, né? Então, eles não são caretas, não, eles são, mas também eu acho importante tirar um mito que existe, muitas vezes até divulgado pela mídia, né, em geral, de que ele é promíscuo, né? De que hoje em dia todo mundo está transando com todo mundo, tá ficando, né? Que é o grande termo dos anos 80, 90, 85, 90. Mas, na verdade, o que a gente verificou na pesquisa, no capítulo que trata de sexo, né? É que, em primeiro lugar, a gente, como você falou, a gente fez a pesquisa na faixa de 14 a 18 anos. E a gente verificou que dos 943 entrevistados, mais de 60% ainda não tinham tido nenhuma experiência sexual, né? Então, isso mostra, em primeiro lugar, que eles não são promíscuos. Uma outra coisa que a gente levantou e que ficou muito clara... Essa garotada é do Rio de Janeiro? Não, é do Brasil todo, inteiro, né? Porque senão a gente não tinha um perfil do adolescente brasileiro. A gente trabalhou com 7 capitais de 7 estados, 9 cidades do interior e a capital federal, Brasília, né? Então, quer dizer, mais de 60% não tinham tido experiência sexual? 64,8% ainda não tinham tido nenhuma experiência sexual completa, né? Quer dizer... Tinham, vamos dizer, abraços, beijos e namoros, tudo bem. Mas experiência sexual completa, mais de 64% ainda não tinha tido, né? Agora, em contrapartida, a gente vê que 36% já tem uma vida sexual ativa. Desses que tiveram a vida sexual ativa, que têm a vida sexual ativa, eles fazem alguma coisa para se prevenir contra a gravidez ou contra doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS? Sem dúvida nenhuma, a gente sentiu no nosso trabalho, isso nos deixou felizes, né? Foi verificar que já existe uma conscientização. Por exemplo, a gente perguntou aos rapazes que tinham vida sexual ativa já que eles faziam para evitar gravidez na menina, né, na moça com quem eles estivessem
tendo relações. E 70% admitiu que usa a camisinha, né? Agora, de qualquer maneira, é bom a gente lembrar também que 30% ainda não está fazendo essa prevenção. E é bom lembrar que também, apesar dos nossos dados serem bastante otimistas e mostrar um adolescente equilibrado, bastante mais maduro do que costuma se contar por aí, né? Embora... Isso é incrível, ele é totalmente diferente do que a gente imagina. Não totalmente, o importante é que a gente veja que existem setorizações, né? Eu acho que o importante da pesquisa é que ela nos dá dados numéricos concretos. Então, por exemplo, a gente tem ainda 30% de jovens que estão transando ou tendo vida sexual ativa sem proteção. E isso, por exemplo, dá como resultado, né, o último levantamento do IBGE, que mostra que nós temos, por ano, 1 milhão de crianças nascendo filhos de adolescentes, né? Então isso ainda número muito é grande, um número altíssimo. Né? Acho que nunca foi tão alto, né? Ou já? Nunca foi tão alto, é uma coisa difícil da gente fazer, porque tem que ter os dados comparativos, né? Mas, sem dúvida, ainda é um número muito alto, principalmente a gente levando em consideração as consequências, né? De você ter um filho numa idade em que você ainda não está preparado, nem financeiramente, nem emocionalmente, para essa tarefa que é tão complicada. O que eles acham da virgindade e da fidelidade, por exemplo? 2 aspectos que mostram a evolução da cabeça, né, dos jovens. Em relação à virgindade, diminuiu muito o número de jovens que ainda acham que isso é uma coisa fundamental, né, para se casar, por exemplo, ou para ter uma relação mais séria. A maior parte deles não considera a virgindade um aspecto tão importante. Agora, a fidelidade, sim. Então, isso mostra que, como eu falei antes, eles não são promíscuos, embora eles admitam que ficar é uma coisa boa, importante, quando eles estão namorando, a fidelidade é uma coisa importante e seguida pela maioria deles. Ô, Tânia, me diga uma coisa, em relação à família, o que o jovem pensa da família? Isso eu também achei uma coisa muito boa e importante para nós pais, né, e educadores em geral. Porque o adolescente, ele é agressivo, né? Ele está sempre se opondo, ele está sempre criando caso, digamos assim. Ele é agressivo, é irônico, debochado. Irônico, exatamente. Né? E parece que tudo que a gente fala é super bobo e sem importância, né? Então, às vezes, a família até fica inibida, né, perante essa atitude deles. Mas a gente, na nossa pesquisa, como ela foi uma pesquisa em que o adolescente respondeu em off, quer dizer, sem estar assinado, anônima totalmente, eles mostraram alto nível de aprovação em relação à família. Por exemplo, na classe A, 60% deles colocou que faria exatamente a mesma coisa que seus pais fizeram quando eles fossem pais, né? Então, às vezes, o bicho não é tão brabo quanto parece, né? Mas eles fingem, né, os danadinhos, para atazanar a gente. Não diria exatamente que é um fingimento, eu diria que é uma característica da fase. Mas, por exemplo, para eles, qual é o pai ideal? O pai ideal é o coerente. Então, por exemplo, o que tem mais alto nível de aprovação é o liberal. Só que eles definem pai liberal não como aquele que deixa fazer tudo, e sim aquele com que se pode conversar sobre tudo. E isso eu achei super importante, porque apenas 20% dos jovens ouvidos disseram que podiam conversar com os pais sobre todos os assuntos. Então, isso é um alerta para os pais também, né? E, por exemplo, eles preferem um pai conservador do que um pai incoerente, confuso, contraditório, né? Então, isso também aquele pai que uma hora pode, outra hora não pode, que não sabe o que quer, né? Exatamente. Isso eu achei uma coisa maravilhosa, porque também dá segurança para os pais sobre como agir com eles, né? Quer dizer, então, na verdade, isso tem uma lição aí para os pais, né? Que a coerência é fundamental, né? Inclusive, a gente procura no nosso livro, ao final de cada capítulo, a gente manda um recadinho para os pais e educadores, tirado da pesquisa, né? O que a pesquisa nos mostrou. Né? Qual é a dica que você dá para a mãe? Bom, para mãe e pai, eu acho que o principal é a gente ter segurança do que a gente faz, né? A gente não deve nunca embarcar, né, em linhas pedagógicas ou educacionais nas quais a gente não acredite verdadeiramente. Então, eu acho que cada um deve escolher a linha que vai usar e segui-la coerentemente, nunca fazendo um dia uma coisa, outro dia outra, né? Agora, isso não impede que a gente faça reflexões e mude quando a gente acha que está errado, mas só quando a gente julga realmente que está errado. Tânia, a gente tem aí eleições municipais agora, né, em outubro. Eu queria saber o que o jovem, o adolescente, pensa sobre os políticos, sobre a eleição e sobre o futuro do Brasil. Olha, isso foi um dado também importantíssimo e acho que é um recado para toda a classe política brasileira, né? Existe um mito de que hoje o jovem é alienado, né? E na verdade nossa pesquisa mostrou que não.
Eles não são alienados, eles têm preocupação política, mas eles estão, digamos assim, desencantados com a classe política. Eles mostraram bastante severidade no julgamento dos políticos brasileiros e, em geral, do mundo em geral, né? Eles querem pessoas honestas, idôneas e que tenham realmente uma linha política e não que hajam naquela base do dando que se recebe. Isso ficou muito claro. É interessante, né? O jovem está esperto, né?